Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós queremos dizer da nossa alegria de podermos nos reunir neste dia para adorar, para celebrar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Quero nesse momento convidar você a aquietar o seu coração, curvar a sua fronte, buscar a presença de Deus em oração, a fim de que nós possamos estar por completo aqui. Que o nosso pensamento, que a nossa mente esteja cativos a Ele, a fim de que a gente não fique devagando por aí, mas que possamos prestar um culto completo, por inteiro, todo o nosso corpo, todo o nosso ser, possa realmente estar rendido aos pés do Senhor. Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Faça a sua oração individual, você e Deus. Esse é o seu momento com Deus. Faça isso nesse momento, tanto os irmãos aqui no templo, quanto os irmãos em casa. Busque a presença do Senhor agora, a fim de que nosso coração possa realmente estar submisso a Ele. Que seja o Senhor, Senhor dos nossos pensamentos, do nosso coração, de todo o nosso ser, para que o culto que ora prestaremos a Ele, de fato, seja agradável a Ele. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, nesse dia, pelo privilégio de podermos adorar, de podermos nos reunir diante da Tua presença. Ainda que alguns não possam estar aqui, nesse espaço dedicado a culto, a adoração ao Teu nome, mesmo estando nas suas casas, que eles sejam alcançados com a Tua graça, e que todos juntos, em um só propósito, possamos adorar o Senhor da forma digna do Senhor. Que o culto que ora propomos prestar a Ti, de fato chegue diante da Tua graça como aroma suave, e que todo e qualquer pensamento que tenta desviar-nos da atenção ao Senhor, seja repreendido em o nome de Jesus, para que a nossa mente e o nosso coração esteja cheio tão somente de Ti, e que possamos dar o louvor e o culto que a Ti é devido, tão somente a Ti. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Nós que não merecíamos, que não tínhamos condições de chegar à Tua presença, por causa dos nossos pecados, mas o Senhor nos alcançou na graça de Cristo Jesus, e agora nos permite cultuar, celebrar ao Teu nome, e nós Te agradecemos. Recebe a nossa adoração, é o que nós Te pedimos, e oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor, e os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Para sempre estabelecerei a Tua posteridade e firmarei o Teu trono de geração em geração. Celebrem os céus as Tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a Tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, e entre os seres celestiais quem é semelhante ao Senhor? Portanto, eu bendirei, e bendito seja o Senhor para todo sempre. Aleluia. Salmo de número 89, versículos 1, 4, 5, 6 e o 52. Então vamos bendizer, vamos celebrar ao Senhor nesse momento. Eu convido a todos a nos unirmos nessa adoração. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos juntos exaltar ao nome do Senhor, exaltado nosso Deus e Pai.
685. Solte a sua voz, louve ao Senhor. Aleluia, que Deus continue sendo sempre exaltado por nossas vidas, não só aqui no momento de culto, não só através da música, mas através do nosso viver, que o Senhor seja sempre exaltado. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Ontem Deus me permitiu completar mais um ano de vida, e eu tenho sempre prazer tem algumas pessoas que não gostam de falar quantos anos fizeram. Eu tenho o maior prazer de dizer, né? E olhar para trás assim, ver como Deus tem sido bondoso. 51 anos já se passaram na minha vida, ou da minha vida, e eu engrandeço o nome do Senhor, pela forma como Ele tem conduzido e tem me feito viver estes anos. Eu agradeço muito e engrandeço o nome do Senhor. Que venha os próximos, eu não sei quantos anos, eu estava, de ontem para ontem, eu demorei um pouco a dormir, e aí eu estava pensando sobre isso. Bem, 51 anos se passaram, quantos eu ainda tenho? Não sei. Aí depois eu parei, eu fiquei um tempão pensando sobre isso, depois me veio na mente, de que adianta ficar tentando descobrir quantos ainda faltam. É mais importante
se predispor a viver o tempo que ainda me resta para a glória do Senhor. E aí eu fiz essa oração para Deus, era meia-noite e pouco. Deus, me dá sabedoria, para que o restante dos dias que eu ainda tenho aqui na terra, que eu viva tão somente para a tua glória. E essa deve ser a nossa oração, a nossa predisposição, viver para a glória do Senhor. Exaltar ao Senhor pelos anos que passaram, pela forma como Ele conduziu, as dificuldades, mas, acima de tudo, se predispor para viver para a glória do Senhor. E essa é a minha disposição, esse é o desejo do meu coração, realmente viver os dias que ainda me restam. Eu sei que eu tenho menos anos para viver do que o que eu já vivi. Eu tenho essa perspectiva, pelo menos eu acho que sim. Mas eu não sei quanto. Então, o que me vier, que eu viva para a glória do Senhor. Quero agradecer a manifestação de carinho da igreja ontem, né? Eu fiquei pensando depois, quando os irmãos passaram aqui e fizeram aquela manifestação de carinho, e fiquei pensando num monte de coisa. E aí eu fiquei olhando assim, bem, num outro tempo a gente estaria todo mundo junto, né, e festejando. Recordei o ano anterior, né, que tinha sido um momento de culto, de celebração, foram 50 anos, e Deus me permitiu reunir familiares, amigos, irmãos mais chegados, né, e a gente pôde ter um momento de adoração, de festa. E aí, agradecer a Deus, porque se fosse esse ano, não daria para fazer aquilo. Mas aí os irmãos também usaram suas criatividades aí, para não deixar passar. E aí eu fiquei pensando, foi exatamente isso. Porque às vezes a gente usa algumas desculpas para justificar a nossa indisposição para obedecer a palavra do Senhor, sobretudo no cumprimento da missão principal da igreja, fazer discípulos. O distanciamento, é isso, aquilo. Se nós quisermos, a gente arranja jeito. Quando os irmãos tiveram iniciativa, criatividade de fazer aquilo. A gente já teve outras iniciativas para outras coisas também, aqui na igreja, celebrações. E aí fiquei pensando, bem, essa é uma estratégia que a gente pode usar para cumprir a nossa missão. Usar da criatividade que Deus tem nos dado. Deus fez a gente como seres inteligentes, criativos. Só é preciso a gente se dispor a isso. Então, eu agradeço a igreja pela manifestação de carinho, e fica aí um alerta para nós. Não tem desculpa para não fazermos, para não celebrarmos a Deus, para não cultuar. Algum tempo atrás, conversava com alguém que disse assim, mas eu não gosto. Eu também não gosto. Quem gosta de fazer a celebração do aniversário, no meio da rua, os carros passando, os irmãos sem poder abraçar? Ninguém gosta, mas a gente faz porque é o que nós podemos fazer, então a gente não quer deixar passar. Então, não gosto de assistir culto, de participar de culto online. Mas eu não tenho outro meio, eu não posso ir para o culto, então eu vou fazer isso. Eu não vou deixar de cultuar a Deus. Eu queria abraçar os irmãos, não posso, mas vou me comprometer de falar pelo menos por telefone com eles. Então, essas questões que a gente precisa se adequar à realidade que estamos vivendo. Então, quero deixar essa palavra para a igreja também, palavra de gratidão, mas de estímulo, para que nós de fato avancemos no cumprimento da missão. Nós não estamos aqui para nosso bel prazer. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito e uma missão através das nossas vidas. Então a gente precisa estar disposto a cumprir, a fazer aquilo que realmente é o plano de Deus para a nossa vida. Fica essa palavra para os irmãos, para todos nós, na verdade, para mim também. Eu fiquei refletindo sobre isso, logo depois que os irmãos saíram, né, que trouxeram lá, eu fiquei pensando que poderia ser outra coisa, aquela caixa pesada. Segurei por algum tempo, eu falei assim, pesado desse jeito pode ser livro. Como os irmãos sabem que eu gosto de livro, né? E tem um monte que ainda nem li, daqueles que eu ganhei no ano anterior, tem alguns que eu não li, usei só alguns comentários rápidos.
E aí eu fiquei pensando, livro de novo, né? Eu gosto de livro. Estava pesado, aí terminei até botando uma hora de apoio no carro da Lara, no lado ali. E quando eu abri, eu falei assim, esse povo não tem jeito não, né? Tinha bolo, tinha conversado com a Socorro. Nós estávamos no treinamento ontem, no workshop de capelania hospitalar e prisional. E aí eu tinha comentado com ela no início do workshop. Ela disse, ei pastor, aniversário, e aí, já comeu bolo? Já falei, não, irmão, não vai ter bolo não. Aí depois eu estava dizendo para ela, Socorro, teve bolo. Eu dizia que não ia ter, porque eu não tinha planejado nada, e também sabia que não dava, porque a gente não estava podendo se aglomerar, não estava podendo reunir. Eu disse, mas a igreja arranjou um jeito, né? Mandou lá, tudo bem arrumadinho, muito bonito e gostoso também. É pena que vocês não puderam provar, né? Mas eu comi por vocês, tá bom? Então, muito bom. E aí, assim, eu louvo a Deus por isso. E eu queria que nesse momento nós estivéssemos orando. E aí eu pego essa parte do meu comentário a respeito do aniversário, a minha gratidão a Deus, as estratégias que nós usamos e o desafio que nós trazemos através disso para cada um de nós no cumprimento da missão. Nós hoje estamos no culto especial de missões. É o encerramento da campanha de missões nacionais. Porque Ele me amou. E esse ano tem sido um ano diferenciado para todos nós, para a igreja, sobretudo no cumprimento da missão. Nosso desafio agora é o Brasil, a pátria para Cristo. E aí nós temos repetido isso, porque Ele me amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas que forma nós realmente podemos evidenciar ou mostrar que amamos? Onde os irmãos puderam expressar o amor e o carinho que tem por mim. Usar os seus meios para fazer isso, mesmo diante de um momento de distanciamento, de pandemia. Todo mundo não podia estar, né? E até tinham feito alguns combinados que na hora não deu certo, né? Que ninguém sai dos carros, na hora todo mundo saiu, né? E essa demonstração, por que os irmãos fizeram isso? Porque parece que só palavras não é suficiente. Muita gente tinha mandado durante o dia mensagens, e eu estava satisfeito com isso. Mas parece que da nossa parte a gente não se realiza só com palavras. A gente acha que tem que ter ação, e de fato tem que ter, para evidenciar aquilo que nós expressamos em palavra. Nós temos expressado durante todo esse tempo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas é necessário que haja ações da nossa parte. E eu tenho falado sobre isso durante toda essa campanha. Existem 3 formas de nós manifestar ações que representem isso que nós temos repetido. Uma é nos comprometendo com os nossos missionários, de investir tempo de oração por eles. Orando pelos nossos missionários que estão no campo, e orando pelo nosso povo diariamente, que ainda não foram alcançados pela graça de Cristo. A outra é nos dispondo a ir e a levar o evangelho para esse povo que ainda não foi alcançado. E a terceira é investindo financeiramente, sustentando as cordas, sendo sustento ou enviando sustento para os nossos missionários. E aí hoje é o dia de nós manifestarmos de forma prática o nosso amor pelo nosso povo. O desejo nosso, materializar o desejo de ver o nosso povo salvo através da oferta, a oferta de missões. Então você tem a oportunidade de fazer isso durante todo esse dia, durante esse tempo. Você pode fazer agora, nesse momento de culto, ou posterior ao ato de culto, fazendo uma transferência para a conta da igreja como oferta de missões e enviando um WhatsApp para o tesoureiro dizendo, olha, essa é a oferta de missões, é a materialização do meu desejo de ver a minha pátria salva. Eu queria que nós pensássemos sobre isso, e eu queria que nós estivéssemos orando nesse momento, e eu queria pedir a Elizabeth, que pudesse... Elizabeth, você pode vir um pouco mais para cá, porque aí facilita para repassar o microfone para você. Vou pedir que o Marcos passe o microfone aí, e a Elizabeth vai estar orando por nós, agradecendo a Deus o amor de Deus por nós,
e pedindo a Ele que realmente nos ajude a materializar o desejo de alcançar o nosso povo para Cristo através da oferta de missões. Vamos orar nesse momento. Elizabeth. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, desse teu amor, Pai, nos alcançar, nos abençoar, essa tua graça e a tua misericórdia, Pai, nos alcançar. Senhor Jesus, quero colocar, Pai, nossas vidas diante de Ti, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz por nós. Mas pedimos, ó Pai, as instruções, para que o Teu amor, Pai, seja levado, Pai, para as pessoas que ainda não Te conhecem, para as pessoas, ó Pai, que ainda não, Pai, se sentiram quebrantadas por Ti. Usa-nos, ó Pai, faz-nos instrumentos, ó Pai, vivos, para aquelas pessoas, ó Pai, que ainda não Te têm e ainda não reconheceram o Senhor como o único Salvador de suas vidas, ó Pai. Nos guarda, Pai, nos ajuda, Pai, nessa caminhada contigo, Pai, para que Tua glória seja manifestada, Pai. E que as pessoas possam perceber, Pai, que é somente o Teu amor por Ti e para Ti, Pai, que estamos fazendo isso. É em nome de Jesus que oramos a Ti e estamos gratos, ó Pai, pela sua vida que o Senhor nos deste. Amém. 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 Nós teremos agora o nosso momento missionário. Na sequência, a gente vai continuar celebrando ao Senhor, e aí o Ministério do Louvor vai nos conduzir nesse momento de adoração. Então, primeiro o nosso momento missionário, e na sequência o Ministério de Louvor. Olá, tudo bem? Você já parou para pensar sobre o porquê investir na obra missionária? Eu fiz essa pergunta para várias mulheres e eu gostaria que você visse comigo agora algumas respostas. Eu invisto na obra missionária porque eu sei que ao redor do mundo existem mulheres neste momento sendo humilhadas, maltratadas, subjugadas, desvalorizadas porque elas não entendem quem elas são diante do Senhor e não sabem o potencial que elas têm quando se prostrarem diante de Deus. Porque sou grata a Jesus Cristo pelo seu sacrifício por nós. Uma alegria muito grande saber que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e se convertendo a Cristo através do trabalho dos missionários. Porque é uma obra que salva vidas, né? E foi através de missões que nós também fomos alcançados por Jesus. Porque é uma obra que está no coração de Deus, é projeto de Deus e é o plano dele para as nossas vidas aqui na Terra. É segurar as cordas, é você não querer entrar no céu sozinho, é você amar o que Deus ama. Eu invisto em missões porque o amor de Cristo me constrange. Porque eu entendo a importância do ID que Cristo nos deixou. E aí, o que você achou? Eu confesso que fiquei emocionada ao ouvir as respostas. Eu também faço parte dessa história. Você quer fazer parte? Junte-se a nós. Investir em missões é segurar as cordas. Da igreja, mais um dia, né, de missões nacionais e hoje é o dia especial, né? Estamos vivendo esse dia, estamos vendo, né, as maravilhas que o Senhor já fez em nosso meio e vamos continuar sendo bênção. Vimos aí nesse vídeo falas de diversas mulheres, né, dizendo por que investir na obra missionária, né? A igreja deve se perguntar por que investir na obra missionária. Algumas palavras ditas neste vídeo, vemos alguns motivos. Você tem o seu motivo, fora esses todos que nós temos juntos, porque nós somos um só povo e a missão é de todo o povo de Deus. Então eu escolhi algumas palavras para a gente estar refletindo. Em especial, a liberdade que uma delas falou. Nós temos essa liberdade, então vamos querer expandir essa liberdade para outras pessoas e isso só se faz cumprindo o ID do Senhor Jesus através de missões, eu indo, eu orando, eu investindo nessa obra. Vamos também estar sendo gratos, quem não é grato pelo amor de Deus? Então vamos estar
pedindo ao Senhor que outras pessoas encontrem a verdadeira gratidão em Cristo Jesus, e isso também se faz com missões. Por isso vamos investir. A alegria que joga fora todo o medo, que a alegria que está em nosso ser, porque o Espírito Santo habita em nós. Essa alegria ela deve se expandir para outras pessoas, e não tem uma outra forma de fazer isso, se não for na obra missionária, se não for praticando e obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Irmãos, é o projeto de Deus, irmãos. Então, se é o projeto de Deus, nós estamos inclusos, nós estamos realmente fazendo parte desta obra. Então, vamos ser gratos a Deus, vamos participar deste projeto tão maravilhoso, vamos investir, irmãos, vamos estar dedicando o nosso tempo, vamos estar dedicando a nossa oferta nesse dia. Deus vai abençoar a tua oferta e fazer bênção através dela. Irmã, amar o que Deus ama, irmãos, Deus ama as pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo mostra o quanto Deus nos ama e que nós devemos amar uns aos outros, amar a obra, amar, Pai amado, as pessoas. E o amor de Deus, ele deve nos constranger. Você é constrangido pelo amor de Deus? Um Deus que apaga todas as tuas transgressões ao você ir até Ele e pedir perdão. Então vamos estar deixando isso também à disposição de outras pessoas para que elas possam também ir até Ele, pedir perdão e ter suas vidas transformadas. Vamos investir, irmãos, em missões. Vamos fazer a nossa parte, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Por isso é que Ele é o amor, e nós devemos estar vivendo esse amor a cada dia, e a oportunidade é essa. Vamos investir em missões. Então, invista em missões, ou reflita sobre por que você investe em missões. Por que investir em missões? Nós ouvimos algumas respostas aí, nós precisamos também dar uma resposta. Investindo em missões, esse é o tempo de você investir em missões. Vamos celebrar ao Senhor, não somente com os nossos lábios, mas também com as nossas atitudes, investindo na obra missionária. Invista em missões, sustente as cordas. Olá, queridos. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o nosso Senhor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. aleluia. Vamos continuar celebrando o Senhor, aquele que tem agido em nossas vidas. Ele é nosso refúgio, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando não sentimos. Ele tem agido em nossas vidas e nós devemos celebrar o seu nome. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. És Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para não. Deus não para não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para não. Deus não para não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus. Bora lá. Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Ele é Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Eu creio. Esse é quem tu és, Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Os queridos podem sentar. Esse é o Deus que nós servimos, Deus de promessa, Deus de milagre, que continua trabalhando, ainda que em alguns momentos a gente pare, mas Deus continua trabalhando. E tanto é verdade que ontem nós, os batistas piauienses, alcançamos mais uma cidade. Deus seja louvado. Vila Nova do Piauí hoje tem presença batista, está diminuindo. E nós vamos chegar lá, até a última cidade. O Brasil precisa ser alcançado com a graça de Cristo. Não só o Piauí, o Brasil. E aí, o desafio para que eu e você investamos na obra missionária. Você que ainda não está com a sua oferta, você vai firmar um compromisso. Manda um WhatsApp para o tesoureiro, dizendo, olha, a minha oferta para missões, mas manda hoje ainda. Tá bom? Não deixa para a próxima semana, não. Manda hoje. Você não está com sua oferta,
Manda hoje um WhatsApp para o tesoureiro dizendo: a minha oferta para missões é X reais e eu me comprometo de devolver até dia tal. E ele vai então contabilizar esse valor. Nós queremos hoje, ao término do culto, termos finalizado a oferta de missões. Nós falamos na semana passada, na verdade foi quinta-feira, que nós ainda faltávamos R$800 para chegar, cerca de R$800 para alcançar o alvo. Eu não conversei com o tesoureiro depois disso, o que a gente conseguiu já, mas se você ainda não entregou a sua oferta, você precisa fazer isso. É verdade que Deus pode alcançar o nosso povo sem depender de mim e de você, mas você não terá esse privilégio de dizer: eu investi, daquilo que Deus me deu, eu investi para alcançar o nosso povo. Você não vai conseguir desfrutar dessa alegria. Então, eu não quero que você se prive disso. Portanto, invista na obra de missões. Manda um WhatsApp. Você não está com a sua oferta para depositar, para transferir para a conta da igreja hoje? Manda um WhatsApp ainda hoje para o tesoureiro dizendo: essa é a minha oferta de missões, X reais. E eu me comprometo de devolver até dia tal. Aí manda lá para ele dizendo qual é o dia. O WhatsApp do tesoureiro está aí para vocês todos têm, né, o irmão Marcelo. Então manda um WhatsApp para ele, não deixa de participar, tá bom? E eu gostaria de, nesse momento, orar, agradecendo a Deus pela oferta de missões levantada nesse dia, nessa campanha, para que o nosso povo, para que a nossa pátria seja alcançada. Eu queria que você curvasse a sua fronte aí onde você está e rendesse graças ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado. Faça essa oração. Senhor, obrigado pelo privilégio de poder ser cooperador do Senhor no reino de Deus, no teu reino, na implementação, ou na plantação do teu reino no coração do nosso povo. Agradeça a Ele. Agora, se você não investir, você não tem como agradecer. Por isso, agradeça porque você está disposto a investir em missões. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos sermos cooperadores do Senhor no teu reino. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem dado a cada um de nós sustento necessário para as nossas necessidades. E ainda tem nos dado para que possamos investir no teu reino. Nós não damos porque nós temos sobrando. Nós damos porque temos recebido do Senhor. Nós entregamos porque temos recebido. Nós não damos daquilo que é nosso, porque nem a nossa vida pertence a nós mesmos. Nós só a temos porque o Senhor nos deu. Nós te damos, ó Deus, daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para administrar. E é disso que devolvemos ao Senhor como uma forma de investimento do que é teu, no teu reino. E agora, ó Deus, rogamos que o Senhor nos ajude na administração e que, de fato, aquilo que colocamos diante do teu altar possa se multiplicar, possa ser uma semente que venha se multiplicar 100 por 1, em vidas que serão salvas para o teu reino. Salva o nosso povo, ó Deus. Recebe, ó Deus, a demonstração de amor do teu povo para com a nossa pátria, sobretudo aqueles que ainda não foram alcançados com a tua graça. Abençoa-nos, ó Deus, a cada dia e nos ensina a cada dia a depender de ti. Fala aos nossos corações através da tua palavra sempre. E nesse momento, quando estaremos meditando na tua palavra, que o Senhor nos dê o direcionamento, a sabedoria e a unção do teu Santo Espírito. E que toda e qualquer coisa que tenta tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer nos falar, seja repreendido em nome de Jesus, para que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações. E que a tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor designou nesse momento. É o que nós te pedimos. E oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do evangelista João, agora capítulo 14. Nós começamos pouco mais de um mês atrás, olhando para o Evangelho de João. O evangelista João, não canso de repetir isso,
quando escreve o seu evangelho, o propósito dele é atestar, testificar que Jesus Cristo é Deus. E aí ele usa uma série de figuras de linguagem usada pelo próprio Jesus para referir-se a si mesmo. E nós falamos de Jesus como o Verbo de Deus, nós falamos de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós falamos de Jesus como a porta, nós falamos de Jesus como a luz que alumia os que estão nas trevas, falamos de Jesus como o grande supremo pastor que dá a vida pelas ovelhas e que virá para levar as suas ovelhas para junto de si, para a casa do Pai, e que Jesus é a ressurreição e a vida para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. E a Bíblia diz que todos os homens pecaram, portanto, todos carecem de ser ressuscitados, ou da experiência da ressurreição para a vida e vida eterna. E aí o texto de hoje se situa ali dentro do contexto da história de Jesus, na última semana de Jesus aqui na terra. E essa é então a última semana do ministério de Jesus. A cidade de Jerusalém, capítulo 14, abra a sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia, João 14. A cidade de Jerusalém estava fervilhando de peregrinos, porque de todos os lugares, de todo o mundo, vinha gente para Jerusalém, para a celebração da festa da Páscoa, porque havia chegado então essa festa, e era uma grande festa, assim como nos nossos dias hoje, geralmente é o Natal, que as cidades são lotadas de gente para comprar, troca de presente, aquela coisa toda. Naquele contexto ali em Jerusalém, era a festa da Páscoa. Então vinha gente de todos os lugares. O Sinédrio judaico já havia contratado testemunhas falsas para acusar Jesus. Nós vimos na semana passada que eles estavam, enquanto Jesus estava preocupado em dar a vida, em ressuscitar os mortos, eles estavam procurando, os líderes religiosos, uma ocasião e uma forma de matar, de prender e matar Jesus. E aqui nesse contexto, é exatamente aquela última semana ali, quando Jesus chegou já para Jerusalém, e a cidade está pavorosa de gente, lotada de gente. O Sinédrio já havia feito acordo, contratado testemunhas, é bom que se diga que são testemunhas falsas, que foram pagas para atestar de que Jesus era falsário, a fim de que pudesse ter uma forma de matá-lo. Judas, um dos discípulos, um dos 12, movido pela ganância, já havia vendido Jesus e aguardava um momento exato para entregá-lo. É nesse clima tenso que Jesus se reúne com seus discípulos no cenáculo, celebra a Páscoa com seus discípulos, institui a ceia e ministra ao coração deles uma palavra de esperança e consolo, apesar de não negar deles de que havia chegado a hora da sua morte. Ele já vem falando desde muitos dias atrás. E aí nesse momento, descortina-se diante dos olhos destes homens aflitos, seu propósito de preparar-se, e Jesus diz que vai preparar um lugar para eles. João 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber então o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim, ou senão por mim. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra em os nossos corações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma metáfora que Jesus faz a respeito de si mesmo para dizer quem Ele é. Usando ainda a mesma forma como Deus se apresentou a Moisés lá no deserto, quando Moisés disse: tá bom, o Senhor está me chamando para ser libertador do teu povo, mas aí eu vou chegar lá para falar para o povo e vou dizer, que nome eu dou para esse Deus que me apareceu? Ele diz: diga ao povo, eu sou, me enviou a vós. O autossuficiente, o todo-poderoso, o Deus eterno. É esse Deus, e é a esse Deus que Jesus se refere aqui. Então o evangelista João vai tratar aqui de Jesus dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o verbo, eu sou a luz, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Descortina então diante dos olhos daqueles homens aflitos seu propósito de preparar para eles um lugar na casa do Pai, revelando-lhe que eles já sabiam o caminho para onde ir. E um dia ele iria voltar para levá-los para a casa do Pai. E aí nesse momento, Tomé ficou confuso. O patrono aqui do ceticismo retruca de forma incontinente: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? E aí Jesus então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus faz então uma autoapresentação assaz, significativa nesse texto. O que Jesus queria dizer então com essas palavras? Onde Jesus estava indo? Qual era o caminho? O que na verdade ele estava dizendo com essas palavras? Poderemos dizer primeiro que Jesus é o caminho para Deus. Não é lá que ele está dizendo que eu vou para a casa do Pai? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito, vou preparar-vos lugar. Ele não está dizendo que vai preparar, então Jesus está dizendo, eu sou. Quando ele diz eu sou o caminho, vocês já sabem para onde eu vou e sabem qual é o caminho. E aí, Senhor, nós não sabemos nem para onde tu vai, nem qual é o caminho. Aquela coisa, existe tantos caminhos aqui, como saber para onde é que o Senhor vai? Será que ele vai para algum lugar e vai se esconder? Lembra que dias atrás Jesus tinha fugido de Jerusalém. Lembra daquele episódio que eu compartilhei com os irmãos domingo passado? Que quando avisaram que Lázaro estava doente, e aí ele disse, nós vamos lá para nosso amigo está doente. Ele disse, Senhor, nós saímos de lá e agora vamos voltar para lá de novo. Você viu que o pessoal estava querendo te prender. Aí quando Jesus diz assim, depois dizendo que Lázaro estava dormindo, aí ele falou, Senhor, se ele está dormindo, então está tudo bem, ele está seguro. Aí Jesus, olha, tá bom, Lázaro morreu. Aí os discípulos conversam assim, quer dizer que nós vamos também para lá para morrer junto com ele? Porque era essa a ideia. Então, agora Jesus está em Jerusalém, está dizendo que vai preparar lugar, que vai para a casa do Pai, e aí ele deve ter ficado aquela questão, ele vai fugir, vai para algum lugar aí, porque os rumores da prisão de Jesus estavam lá, todos eles já ouviam isso, o coração dos discípulos naquele momento ali no cenáculo estava pesaroso, porque os boatos da prisão de Jesus era recorrente, de que os líderes religiosos estavam realmente perseguindo a Jesus, era normal, estava acontecendo, então eles estavam com essa sensação, tanto que quando Jesus no cenáculo diz assim, um de vós me trairá, é porque já sim, tinha esse burburinho aí da traição também, não era nada novo, e aí pode ser que agora os discípulos comecem a pensar, ele deve se esconder em algum lugar para ir, mas ele não diz para a gente para onde vai,
Como é que a gente vai saber quando chegar lá? Onde é que a gente vai saber para encontrar com Ele? E aí Jesus diz, eu sou o caminho. O problema é que às vezes a gente está vivendo essa vida aqui pensando apenas aqui. Os discípulos também eram humanos como nós, e eles estavam pensando o reino de Jesus apenas aqui na terra. Estavam focados, e como nós às vezes, porque focamos a nossa vida como se a nossa vida se resumisse a esse tempo aqui. E aí é por isso que algumas pessoas, ainda pouco atrás eu falei, não sei quanto tempo me resta ainda, e algumas pessoas dizem, não gosto de pensar nisso não. Vou pensar que eu vou viver, sei lá, 100, 150 anos, é melhor assim, do que ficar pensando. Eu fico preocupado quando as pessoas pensam dessa forma, porque para mim, na cabeça delas, quer ela diga ou não, está deduzindo que a vida se resume a esse plano aqui. E na verdade não. Falei sobre enfrentar a morte, e a morte fazer parte da nossa vida, nós precisamos enfrentar assim. Como um momento, a morte é um momento entre o descanso e o vinde bendito do meu Pai, a vida eterna. Não pode ser visto como o terror, a menos que não se tenha esperança em Cristo. E aí me preocupa quando eu vejo crentes com medo da morte, ou isola quando fala em morte. Não quero pensar nisso, eu tenho muitos anos ainda aí para frente, não quero nem pensar quantos são, mas eu tenho muitos. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, eu preciso aproveitar bem esse tempo para servir o Senhor, para ser achado naquele dia, servo bom e fiel. E aí Jesus está dizendo, eu sou o caminho, mas o caminho não é para qualquer coisa, o caminho para Deus. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus, longe da presença de Deus. Sem Deus não estávamos completos, passamos a vida procurando o caminho que nos leve à satisfação. Essa é ou não a grande verdade de todos os homens. A maior procura do homem hoje, em todos os tempos, sempre foi a busca pela satisfação, a busca pelo prazer. Encontrar razão da existência da vida. A gente busca nos estudos, a gente busca no emprego, a gente busca num casamento, num relacionamento, a gente busca o homem está à procura desenfreada pela satisfação, pelo prazer, pela vida que ele perdeu lá no Éden. Desde lá que está essa procura desenfreada. Talvez você diz, não, mas eu não sou deste. Você está enganado. Você é sim um destes. Nós estamos procurando encontrar felicidade em alguma coisa. Muitos estão achando que na riqueza, se eu fosse rico que nem fulano, eu seria. Se eu tivesse uma família, porque minha família é toda bagunçada, mas se eu tivesse uma família que nem a família da Lara, aí sim eu era. Se eu tivesse dinheiro tanto quanto o tio William, aí sim eu era feliz, né? Profetizando aqui na vida de vocês. Então, a gente fica achando que é nisso que a gente vai encontrar, nessas coisas. Se eu tivesse a inteligência da Rebeca, que está aí despontando no conhecimento, aí sim. Mas eu não nasci com essa capacidade. A gente acha que é nessas coisas, porque na verdade o pecado roubou isso de nós, a satisfação. Lembra como que era ali, quando a gente começa a ler o livro de Gênesis, depois que Deus cria o homem e a mulher e coloca no jardim, como era a comunhão do homem com Deus, como que era a intimidade dele. A gente não consegue nem imaginar, porque nós nunca desfrutamos disso de fato. A gente desfruta de alguns vislumbres, sabe, aquele momento assim, de intimidade com Deus, que eu creio que cada um de vocês já tiveram, pelo menos alguma vez na vida, de busca, de intensidade, de envolvimento com Deus, e aquela coisa assim gostosa que a gente diz assim, como seria bom, queria ficar aqui agora pro resto da minha vida, desse jeito aqui, nesse desfrute com Deus. Me lembro daquele episódio, quando Jesus subiu, foi para o Getsemane, que ele estava lá orando, aí os discípulos disseram, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda, 3 tendas aqui, porque eles tiveram aquela experiência divina, parece que o céu desceu, lá, sabe, aquela experiência, creio que cada um de vocês já tiveram uma experiência, pelo menos uma vez assim,
Parece que o céu desceu e você não lembra mais de nada aqui na sua volta, problema não existe, é só a sua intimidade com Deus, e isso é bom demais, e a gente queria que durasse para todo o tempo. Era assim que vivia o homem no Éden, mas ele pecou. E aí a primeira coisa que aconteceu logo depois, Gênesis capítulo 3 diz isso. O homem pecou, e aí eles perceberam que estavam nus e começaram a ter vergonha um do outro e procuraram forma de esconder a sua nudez e se esconder de Deus. O pecado entra e rebenta com a gente, rebenta com a nossa relação com Deus. E desde então, o homem está à procura de um caminho de volta para Deus, chamado felicidade, satisfação. Todos nós estamos em busca da verdadeira felicidade, desde o Éden. Desde o Éden. E o homem não consegue encontrar, procura em tudo, não consegue encontrar. Porque essa satisfação se chama Deus. E só Jesus, é por isso que Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Tem um texto lá no Gênesis capítulo 3 que me chama muita atenção e que me fez refletir durante toda essa semana. Vez por outra esse texto vinha à minha memória. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, abre. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Por que o homem está nessa busca? Por que o homem tem esse desejo? O texto lá vai dizer assim: por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que lavrasse a terra da qual havia sido formada. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu os seus querubins. E uma espada flamejante se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. O homem foi expulso da presença de Deus, então perdeu o sentido da vida. E aí Deus então coloca um anjo protegendo o caminho com uma espada que diz que vira para todas as direções, impedindo de que tenhamos acesso. Por causa da nossa condição de pecado. Porque se o homem tivesse acesso à árvore da vida e ele comesse do seu fruto, ele viveria por toda a eternidade na sua condição de pecador, e é isso que Deus não quer. Por isso Deus protegeu, fechou o caminho, mas agora Jesus dizendo, vem e diz, eu sou o caminho que pode conduzir você de fato à vida, por meio do arrependimento, do perdão, ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eu acho interessante, porque no livro de Apocalipse ele vai falar que na nova cidade, a nova Jerusalém, a árvore do conhecimento do bem e do mal estará, a árvore da vida, não do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida estará disponível para cada um dos salvos que entrarem na nova Jerusalém, que é o Éden, a presença de Deus. O Éden representa exatamente isso, o céu. E aí é exatamente nesse contexto que Jesus está dizendo, eu sou o caminho, o único caminho do homem a Deus, porque o homem foi expulso de lá por causa dos seus pecados. Não foi que Deus, no seu bel prazer, quis expulsar o homem, mas o homem desobedeceu, pecou, e aí ele não pode mais desfrutar dessa intimidade com Deus, e ele foi expulso da presença de Deus. Ele não consegue se satisfazer, ele não consegue encontrar a felicidade. Na busca para completar nossa vida, existem muitos caminhos que podem ser sugeridos, ou que podemos seguir, mas são caminhos do engano, a religiosidade. A gente vê isso lá no início. Se você observar ali, aí eu estimulo e incentivo você a ler os capítulos iniciais, quando trata da história de Adão e Eva, a sua descendência. O homem procurando o caminho de volta para Deus através da religião. E a gente vai encontrar os filhos de Adão e Eva sendo religiosos, a gente vai encontrar os descendentes dele todo o tempo. É incrível. De onde surge isso? O desejo de encontrar o caminho de volta. E aí
surge então o caminho da religião, a filosofia, estudos, carreiras, prazeres, aventuras, enfim. Todas essas coisas são tentativas do homem de acertar com o caminho da felicidade. E todas essas tentativas, de fato, elas podem afetar o rumo de nossa vida, mas nenhuma delas nos leva a Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, quer dizer que a religião não nos leva a Deus? Não. Não leva. Esquecem de que são os judeus, são os líderes religiosos que estão querendo matar Jesus? São os líderes da igreja que já haviam acertado, combinado tudo, arranjado, pago testemunhas falsas, comprado um dos discípulos de Jesus para entregar a Jesus, para que ele não fugisse. Uma ocasião propícia. São os líderes religiosos. Nem religião pode te dar felicidade. Se pudesse, Jesus não teria dito, eu sou o caminho. Ele teria dito, eu sou um dos caminhos. Mas ele definiu exclusividade. Só existe um caminho. Jesus, ele não é dentre muitos caminhos, ele é o único caminho a Deus, o único caminho à satisfação da vida, o único caminho para a felicidade. Os outros todos são falsários. O cristianismo não lida com fé inclusiva. É preciso que a gente compreenda isso. O cristianismo de fato, não a religiosidade, mas o cristianismo de fato. É incrível porque muita gente, os religiosos, alguns segmentos religiosos aí, se intitulam de cristãos. E aí essa palavra, tanto quanto a palavra amor, perdeu o seu sentido real. Porque o cristianismo de fato, ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Jesus foi absolutamente exclusivista. Não existe atalhos para Deus. Não existe outra rota que conduz o homem ao céu. A expressão popular que proclama que toda a religião é boa e que todos os caminhos levam a Deus é uma mentira deslavada. É uma estratégia de Satanás de fazer com que o homem não acerte com o caminho certo, com o caminho que conduz realmente a Deus. Todo caminho, toda religião leva a Deus. Mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. E tem muita gente seguindo as tradições e as orientações dele. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas no final são caminhos de morte. Porque na verdade só há um caminho que leva o homem a Deus. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus é a única porta do céu. Não existe várias portas, não existe bater em várias portas, existe uma única porta que nos dá acesso à morada celeste, à presença de Deus, Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. 1 Timóteo 2, 5. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o justo. Jesus é o único Salvador do mundo, não existe outro Salvador. Só Jesus, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Atos 4, 12. Procurar ir a Deus por meio de outros mediadores é tomar o caminho largo que conduz à ruína. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho
que leva à vida, e poucos há que a encontram. Há um único caminho, e é apertado, é o caminho exclusivo, não inclusivo, mas exclusivo. E aí se prega muito, né, sobretudo no século 21, a inclusão. Mas nós não podemos nos esquecer que no reino de Deus não existe inclusão. Para o reino de Deus, para o acesso ao reino de Deus, existe exclusividade. Jesus é altamente exclusivista. Eu sou o caminho, não existe outros caminhos. Um dos mais graves problemas que a sociedade, ou que a igreja de Cristo tem enfrentado, é a perda da visão da exclusividade da salvação pela graça por meio da fé. E infelizmente, a igreja do século 21 perdeu essa visão. E aí está pregando aí um evangelho da inclusividade, não da exclusividade. O evangelho inclusivo. E aí, inclusive, tem uma igreja batista inclusiva. Que não importa o que você faz, é importante que você venha para cá, que você busque a Deus do seu jeito, mas busque, porque Deus abraça a todos. Ei, olha para isso aqui. Eu sou o caminho, exclusividade. Teoricamente cremos que só Jesus Cristo salva, mas na prática, essa declaração não permeia a vida de muitas igrejas. A crença na salvação exclusivamente por meio de Jesus deveria produzir uma ardorosa visão evangelística e missionária por parte da igreja. Cristo seria o carro-chefe da igreja, e a mensagem de Cristo crucificado para o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê seria a tônica da pregação. Estranhamente, porém, boa parte das igrejas tem se escondido no Antigo Testamento, trazendo para o culto cerca de inúmeros meios. Por exemplo, tem trazido para dentro do culto a arca, shofar, quepá ou quipá, estrela de Davi. Aí a gente poderia aqui citar um número de coisas que têm sido trazidas para o culto que deveria ser cristocêntrico, para o culto exclusivo, para a mensagem exclusiva de que o acesso a Deus, mas tem que ter aqui a Arca da Aliança, se você tocar, e aí tem uma série de coisas que tem sido colocada. São igrejas evangélicas que baniram o evangelho e recuperaram o sistema veterotestamentário. Sua leitura da transfiguração deve ser que o Pai retirou Jesus Cristo de cena, deixando Moisés, Elias, e declarou: estes são meus filhos amados em quem eu tenho prazer. Porque o culto judaico, uma igreja cristã, que trouxe as práticas judaicas para dentro. Lembra que era a igreja judaica que estava procurando matar Jesus? Nós sabemos que ele veio para cumprir um propósito de Deus, de abrir o caminho de acesso à presença de Deus para o homem. Mas os religiosos, aqueles que tinham e aí essas tradições judaicas têm sido trazidas hoje para dentro da igreja, que diz que é a igreja cristã, mas com práticas judaicas. Existem muitos grupos hoje, nos nossos dias, pasme, igrejas batistas, com práticas judaicas. Algumas, infelizmente, parecem ter banido Jesus da sua própria igreja. É uma negação da pessoa e obra de Jesus. Tal atitude se encaixa perfeitamente na declaração do apóstolo ao escrever à igreja, a carta aos Hebreus, quando ele diz que estão pisoteando o Filho de Deus e caíram na graça do povo. Então pisoteiam a Cristo para que possa apresentar um evangelho que seja agradável ao povo. Não entenda que o judaísmo se esgotou. O vinho velho acabou. É isso que o autor aos Hebreus tenta conscientizar o povo. O vinho velho acabou. Paulo também, quando fala aos Romanos, fala sobre isso.
É preciso que a gente compreenda que aquele era apenas um vislumbre ou um retrato do que de fato Cristo representa. As tradições da lei, elas apontavam todas para Jesus. Só Jesus Cristo é o Filho de Deus. As talhas da purificação estão vazias, porque agora é o sangue de Jesus. Todo o poder advém do novo vinho, não do vinho velho. E esse novo vinho é de qualidade superior. Aliança no meu sangue. A exclusividade da salvação pela fé em Cristo tem se perdido no arsenal de truques e novidades para engabelar os crentes, dando-lhes a sensação de estarem seguindo a Bíblia. Mas o preço é alto. Sem Cristo, a cruz é um estorvo para muitos cristãos. Eles querem bênção e poder, mas não a cruz. Querem riqueza, mas não o caminho do sofrimento, como e por Cristo. Cantam, querem subir ao monte Sião, mas não ao monte Calvário. E aí Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, faça o quê? Tomar cruz. É para ir para o monte Calvário, não para o monte Sião. Quero ir ao monte Sião, onde a presença de Deus desce, a presença mística de Deus. Mas Deus está dizendo que nós precisamos ir ao monte do Calvário, onde a nossa vida, onde as nossas vontades, onde as nossas paixões precisam ser crucificadas. Por isso Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo. Jesus diz: eu sou o único caminho. Essas pessoas esqueceram que o caminho é Jesus, não o louvor, nem o próprio Espírito Santo, mas Jesus. Precisamos voltar a Jesus, deixando Moisés e Elias de lado. Eles tiveram a sua importância, deixando Paulo de lado, eles tiveram a sua importância dentro do contexto da história, mas é Jesus. Olha o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João, que foi aquele que veio para ser o precursor de Jesus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. O evangelho do reino de Deus, Jesus, é o único caminho. Até João vigoraram os profetas e a lei, Moisés e Elias, mas a partir de João, Jesus. É preciso que a gente compreenda isso. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, Ele está dizendo: a lei veio até aqui, mas daqui para frente, só Jesus pode conduzir o homem a Deus. Você pode guardar e observar toda a lei, mas se você não crê em Jesus, se você não tiver uma vida submissa a Jesus, sinto muito, mas você não tem acesso aos céus. É necessário que voltemos a pregar que só Jesus Cristo salva, que Ele é o único caminho para o céu. Que ser gente boa é bom, mas isso não salva ninguém. E como nós temos visto isso, você precisa ser uma boa pessoa, é bom ser boa pessoa, é bom ser eticamente correto, mas isso não salva ninguém. Por isso Jesus diz: eu sou o único caminho. Se atos de bondade, se nós pelos nossos esforços nós pudéssemos conseguir agradar a Deus, não seria necessário Jesus ter vindo e pagar o preço que pagou. Se por outro meio nós pudéssemos ter acesso a Deus.
quando a igreja deixa aberta a possibilidade de outro Salvador, mesmo dizendo, olha, precisa crer em Cristo, mas tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. A igreja está negando Jesus. Não há olhar do outro para a salvação. Só há Jesus. Não há outro caminho. Jesus é o único. Nem Moisés, nem Elias, só Jesus. Nem a lei, nem os profetas, só Jesus. Nem chofar, nem quipar, nem arca, só a cruz. Fora da cruz, do Cristo crucificado, não há salvação, não há outro caminho. Não há como alcançar a vida, como ter acesso a Deus, sem trilhar por esse caminho, sem o caminho da cruz, sem o evangelho da cruz. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho. Mas não somente isso, Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou a única verdade que ilumina a mente dos homens. Será que existe verdade objetiva? Podemos conhecê-la? Jesus disse que sim. Mas não existe uma verdade absoluta. A verdade que é verdade para você pode não ser para mim, porque depende da ótica. Não é assim que se prega? Não é assim que se diz? Jesus Cristo disse que a verdade nos liberta. Mas, então, o que é verdade? Jesus. Ele é a verdade. E não há outra verdade fora dele. Toda a realidade foi criada através de Jesus. Ele é perfeito, justo e nunca muda. Toda a realidade foi criada a partir dele, porque ele é a métrica para tudo. Ele é a verdade. Ele é a luz que afasta a escuridão de maneira da mentira, na verdade, e da ignorância da salvação. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade. É diferente. Ele não apenas fala da verdade, ele é a verdade. Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes, mas nenhuma é perfeita. Somente em Jesus encontramos a verdade perfeita que liberta-nos da escuridão do pecado. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus não é o pai da verdade. Ele é a verdade. O diabo procura nos prender em mentiras, mas Jesus nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado, da justiça de Deus e do arrependimento da salvação através da fé e do seu sacrifício na cruz. Jesus não é um enganador, um falsário. Ele é cheio de graça e de verdade. Não apenas viveu a verdade, nem apregoou a verdade. Ele próprio é a verdade. Verdade não relativa, como apregou alguns, nem falsária, como pensam outros. A verdade é absoluta, translúcida. Ele é a verdade absoluta, objetiva. A verdade é Jesus. Ele não é dentre muitas verdades. Ele não é uma divindade no panteão de muitas divindades. Ele não é uma das teorias entre muitas outras propostas religiosas. Jesus é a única verdade capaz de encher a nossa mente de luz e enriquecer o nosso coração com a sólida segurança, a garantia em Deus. Jesus não é uma verdade descoberta pelo homem, mas revelada por Deus. Ele não é uma verdade que o homem pode descobrir, mas é a verdade absoluta revelada por Deus.
Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vista claramente, sendo compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens se tornem indesculpáveis. A verdade de Deus revelada a nós na pessoa de Jesus Cristo, os atributos invisíveis de Deus sendo manifestado a nós. Essa verdade não é a verdade que o homem descobre, mas a verdade que Deus revelou a nós. Nós o conhecemos não pelo esforço e destreza mental, nós o conhecemos porque Ele se revelou a nós, porque Ele se fez carne, para que por meio dEle pudéssemos conhecer de fato Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo que encarnou, que tabernaculou, que veio e manifestou a glória de Deus a nós. É essa verdade em que nós devemos alicerçar a nossa vida. É essa verdade que consegue alumiar a mente do homem perdido por causa do pecado. E não somente isso, Jesus não é somente o único caminho que leva o homem a Deus, não é somente a única verdade que alumia a mente do homem para compreender a glória de Deus, mas Ele próprio é a vida. Jesus é a vida. O homem, desde o pecado, quando entra na raça humana, o homem desde lá tem procurado a satisfação, tem procurado encontrar a realização e o propósito da vida. E aí para este Jesus se apresenta como a vida que satisfaz. Ele não é somente o caminho, o único caminho, Ele não é somente a verdade que alumia, mas Ele é a vida que satisfaz. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz isso. Paulo escrevendo deixa isso de forma bem clara. E também no capítulo 6, 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Aquilo que nós nos referimos ainda pouco atrás, lá no Éden, o homem foi expulso da presença de Deus, e a partir dali ele busca uma satisfação, a partir dali há uma busca desenfreada pela satisfação, pelo prazer, pela realização da vida que só pode ser encontrada em Deus. O homem está separado, morto. A morte é essa separação de Deus. O homem foi expulso da presença de Deus. Assim como a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz: os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. É como se todo mundo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular tivesse a mesma inscrição: morto por causa dos delitos e pecados. Jesus é a vida, pois Ele é a fonte de vida espiritual. O pecado separou o homem de Deus e o matou espiritualmente. O homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, ele diz: e Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo os principados e potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O homem sem Deus não tem apetite, não tem predisposição pelas coisas espirituais, está cego para as coisas lá do alto. Seu coração está endurecido, rebelde contra Deus. O homem sem Deus é escravo do pecado, do mundo
da carne. A gente vê isso de forma bem clara aí nesse texto, quando Paulo escreve aos Efésios. Éramos por natureza filhos da ira, estávamos sujeitos, dominados, éramos desobedientes, quais também nós andamos outrora nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. O homem sem Deus não tem visão pelas coisas do alto, não tem discernimento, é cego, está morto. O homem sem Deus é escravo do pecado, do mundo, da carne e o pior, do próprio diabo. Ele se alimenta de cinzas e caminha para a morte eterna, porém somente Cristo pode salvar, e em Cristo nós encontramos a vida. Jesus é quem dá a vida. Ele não somente dá a vida, Ele é a vida. Nenhuma religião pode tirar o homem da morte espiritual. Nenhum ritual pode levá-lo à sepultura ou livrá-lo da sepultura existencial. Somente Jesus tem a vida. Somente Jesus concede a vida. Somente Jesus é a vida. Somente Jesus é a vida. Nenhum outro caminho consegue dar vida. Por mais que prometa, Jesus provou que Ele é a vida ao ressuscitar dentre os mortos. Jesus se manifestou para derrotar aquele que tem o poder da morte. Jesus venceu a morte, arrancou o seu aguilhão, matou a morte com a sua ressurreição dentre os mortos. Ele garantiu vitória sobre a morte, não somente porque ele morreu, mas sobretudo porque a morte não pôde detê-lo. E agora ele pode garantir a nós a vida eterna. O autor da vida não podia continuar morto. E se Jesus ressuscitou, nós também, os que cremos, podemos ter certeza da ressurreição. Jesus é a nossa vida. Jesus voltou aos céus após ser ressuscitado, e está assentado à destra da majestade de Deus, aquele que deixou o túmulo vazio, não deixou o trono vazio, aquele que reina soberanamente sobre o universo. Ele é a ressurreição e a vida. Nele temos a esperança. Ele é a própria essência da vida, a vida eterna. O homem busca razões para a vida em muitas fontes, mas todas essas fontes são poluídas. O homem procura prazer na bebida, na riqueza, no sexo, no sucesso, mas o fim destes caminhos, o fim deles é desgosto e insatisfação. Jesus, e só Ele, somente Ele, é a vida que satisfaz. Ele oferece a vida, e vida em abundância. João 10:10, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida completa, vida plena, vida em abundância. E ainda João 10, versículo 28, ele diz: e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente, e ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Essa é a vida. Essa é a vida que Jesus veio para garantir para cada um de nós. Jesus é a vida que satisfaz. O homem tem procurado desde o Éden, tem procurado satisfação em todos os lugares, mas só pode encontrar em Jesus, porque Ele é a única vida que satisfaz. Aí eu pergunto para você, qual o caminho que você está seguindo? Qual o rumo da sua vida? Todos nós temos uma escolha.
Qual o caminho que vamos seguir para dar rumo à nossa vida? Essa escolha é sua. Existem muitos caminhos diferentes, mas só um caminho nos leva a Deus, nos leva à vida eterna, Jesus. Porque Ele é a vida. Somente Ele teve a vitória sobre a morte. Somente Ele pode garantir a vida. Somente Ele pode trazer a satisfação, o anseio, resolver o anseio, a necessidade do homem. Não existe outro caminho de salvação. Mas seguir a Jesus nem sempre é fácil. Jesus disse que o caminho para a vida é apertado, mas vale a pena seguir. Por isso, Jesus diz: escolhei, ou esforçai-vos por entrar pela porta, pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram, que estão seguindo esses caminhos, mas o caminho da vida é apertado. Crer em Jesus é muito mais do que uma oração feita em um dia, é toda uma mudança de vida, mudança de atitude, de comportamento, mudança de rota, e isso representa conversão. Viver de acordo com a vontade de Deus não é fácil, mas é esse caminho que nos conduz para a vida, é esse o acesso à presença de Deus. E Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Nós não estamos só nesse caminho. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque espaçosa é a porta, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A escolha é tão somente minha e sua. Ninguém pode escolher por mim, ninguém pode escolher por você, é você quem escolhe. Esforçai-vos. Se alguém quiser vir após mim, é uma condição, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Esforço não significa dizer que conseguimos alcançar a salvação por méritos nossos, mas é bem verdade que seguir Jesus exige esforço, dedicação. Há um único caminho, há uma única verdade. Jesus Cristo garante a vida, a satisfação, uma única vida que satisfaz, Jesus. Mas para isso você precisa querer. Ele não força. Ele exige tão somente que você se submeta. Se alguém quiser, vem. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Esforço. Dedicação. Que caminho você vai seguir? A escolha é sua. Não há outro caminho. Não há outro acesso a Deus. Somente Jesus. Quero, nesse momento, convidar você a celebrar comigo, a cantarmos 295. Enquanto cantamos, eu quero que você reflita na letra do que estamos cantando. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, nenhum outro caminho, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, a não ser através da cruz. Única verdade, único caminho que nos conduz à vida eterna, à satisfação. Jesus. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz eu errar. Vamos celebrar.
é sua, tão somente sua. Segunda estrofe diz: certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de desfrutar no céu minha herança que Cristo deu. É desejo seu, é desejo meu, é desejo de todos nós, desfrutar a herança que Cristo nos deu no céu. Vou preparar-vos lugar, para que vocês possam estar junto de mim, mas vocês sabem o caminho, sabem para onde eu vou e o caminho. Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Escolha, a escolha é sua. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo com Jesus eu vou levando a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Jesus, a escolha é sua, é minha. Ninguém pode escolher por você, ninguém pode escolher por mim. Você, a escolha agora, a decisão é sua. Você vai escolher seguir Jesus, seguir essa verdade. Só existe uma verdade absoluta: Jesus. Não sei quanto de vocês conhecem a teoria ou a história da verdade. Alguém escreveu uma história que eu acho bastante interessante. Tem um quadro que personifica esse retrato da verdade. Conta-se que uma certa vez, a verdade e a mentira estavam andando juntas. Eu até fico sem entender, é possível a verdade e a mentira andar juntas? Mas aí alguém escreveu, e aí quem sou eu para mudar a história? E as duas estavam passeando num dia de calor, e de repente um poço de água, e a mentira se aproxima então, e diz: oh, como essa água está refrescante, e ela está convidativa. Vamos tomar um banho, vamos nos refrescar do calor. A verdade ficou assim, como que sem acreditar, porque era a mentira que estava dizendo, mas se aproxima e percebe que é verdade. A água está agradável, desejável. Então as duas vão se despir e entram no poço para se refrescar. E num descuido da verdade, a mentira sai do poço, pega a roupa da verdade, se veste e sai por aí caminhando. E agora a verdade sai do poço, mas não teve coragem de vestir os trapos, as roupas da mentira. E aí seguiu então pelos caminhos procurando encontrar a mentira para adquirir de volta a sua roupa. E agora as pessoas estavam sorrindo e dizendo: como pode andar desnuda desse jeito? E aí, nessa teoria ou nessa ideia, a gente tem visto as pessoas hoje preferem a mentira travestidas de verdade do que a verdade nua e crua. Aí tem esse quadro de um corpo saindo de um poço que retrata essa ideia da verdade nua e crua, a verdade absoluta. E conta que a verdade então voltou para o poço e ficou ali por algum tempo, mas depois ela refletiu e saiu do poço e sai então andando sem vergonha do que a sua nudez podia mostrar, porque mais vale a verdade nua e crua do que a verdade ou a mentira travestidas de verdade. Os homens têm escolhido a mentira travestida de verdade do que a verdade, prefere a mentira travestida da verdade do que a verdade nua e crua. E a verdade é que Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus é a única verdade, a verdade absoluta que pode alumiar a mente do homem obscurecida pelo pecado. Jesus é a vida. Só Ele pode garantir a vida. Não atos religiosos. A escolha é sua. Ou muitos têm escolhido a verdade, a mentira travestida de verdade. Mas é necessário que o homem escolha a verdade nua e crua. A verdade expõe quem verdadeiramente nós somos. É preciso que a gente assuma, que eu e você assumamos a nossa condição de perdido, distantes, separados de Deus, e que nos apresentemos a Ele como estamos.
e que aceitemos ser transformados por Ele. Porque Deus nos aceita como estamos. Mas Ele não permite que trilhemos pelo caminho da verdade, pelo único caminho que leva a Deus, do jeito que estamos. Ele nos transforma, nos dá uma vida nova, nos mostra um novo rumo. É necessário esforço, dedicação de cada um de nós. A escolha é sua. Está diante de você. A escolha é sua, a verdade nua e crua, ou a mentira travestida de verdade. A maioria tem escolhido a mentira travestida de verdade. Meia verdade é mentira inteira. A escolha é sua. Curva a sua fronte. Expõe o seu coração diante de Deus. E assuma diante de Deus a verdade a respeito de você. Quantas vezes nós queremos nos justificar os nossos erros e lançar a culpa nos outros, quando na verdade o único culpado somos nós, por causa da nossa condição de pecador. Quando Deus veio ao homem no Éden, procurando Adão, Adão, onde tu estás? Ah, Senhor, tive medo e me escondi. A pergunta de Deus foi: comeste da árvore que eu disse para não comer? Mas o homem preferiu a mentira travestida de verdade. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. E a partir dali o homem tem preferido a mentira travestida de verdade do que a verdade nua e crua. Ele poderia ter naquele dia assumido: Senhor, eu comi e agora estou nessa condição, perdoa-me. Mas o homem preferiu a mentira travestida de verdade. A mulher que tu me deste, ela me deu, a culpa é dela. É preciso que você assuma a sua condição: eu pequei. Lembra da história do filho pródigo? Ele toma a decisão e diz: irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti, contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado como um dos teus filhos. O rei Davi, quando teve consciência do seu pecado, ele escreve o Salmo 51 e diz: eu pequei contra os céus, contra ti pequei, fui gerado em pecado me concebeu a minha mão, eu pequei. Lava-me, purifica-me com isso, serei limpo. É preciso que você confesse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. É necessário que você assuma, que você escolha, que você se apresente com a verdade diante de Deus. Eu pequei, eu careço do perdão. Curva a sua fronte, apresente-se diante de Deus. A escolha é sua. Diga: Deus, eu tenho pecado contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado, eu quero, eu desejo, eu me arrependo dos meus pecados, porque eu sei que não há um outro caminho que me conduza ao Senhor, aos céus. Não há como ter satisfação. Eu tenho procurado satisfação para a minha própria vida em todos os outros caminhos, mas na verdade eu reconheço que só o Senhor é o único caminho. Eu assumo diante de Ti a minha condição. Faça essa oração. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia viu a nossa condição e teve compaixão de nós e me enviou o Teu Filho Jesus para pagar o preço pelo nosso pecado. O salário do pecado é a morte, então o Teu Filho morreu no nosso lugar. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não continuou morto, o Senhor venceu a morte e arrancou o seu aguilhão. E agora nós podemos desfrutar da vida e podemos aguardar a vida eterna em Cristo Jesus. Podemos ter acesso à vida, à satisfação em Cristo, através de Cristo, na presença de Deus. Te agradecemos porque o Senhor venceu a morte. O túmulo está vazio, mas o Senhor está no trono, à destra de Deus, e um dia virá para conceder-nos a vida eterna, a coroa da vida.
mas somente obterão ou alcançarão aqueles que houverem sido libertos da sua condição de pecado, e por isso a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos nos libertará. E aí, ó Deus, não é apenas uma oração de confissão, mas é uma disposição para conhecer, como o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor. A tua palavra diz que a vida eterna é conhecer a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então nos ajuda, ó Deus, a desfrutar de uma experiência do conhecer o Senhor, de viver uma vida como alguém que de fato conhece o Senhor, a andar, a trilhar esse caminho que exige de nós esforço, dedicação. Obrigado, ó Deus, por alcançar o nosso coração, por nos dar a oportunidade de escolher entre a vida e a morte. E escolher a vida, escolher o caminho da cruz, um caminho exclusivo, não inclusivo. Jesus. Obrigado, Jesus, por se tornar o caminho de acesso para cada um de nós. Nos ajuda a escolhermos sempre o Senhor. É isso que nós oramos e te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. A escolha é sua. Você escolhe o caminho da cruz, um caminho exclusivo, não inclusivo. Não há inclusão no reino de Deus, exclusividade, viver uma vida exclusiva para Deus. A escolha é sua. Os resultados já estão definidos, as cartas estão na mesa. A escolha é sua. Escolha, pois, a vida. Escolher a vida exige dedicação, esforço de mim e de você. A escolha é sua. Deus em Cristo nos abençoe e nos faça viver como aqueles que escolheram a vida em Cristo. Nos ajude a andar nesse caminho. E Ele diz: e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. Nossa esperança, a única esperança de satisfação, de alegria, de prazer, de felicidade, é Jesus. Não há outro meio de ir aos céus, senão por meio de Jesus. Não é religiosidade, é Jesus. Deus abençoe. Estamos chegando ao final desse culto. Quero agradecer a todos vocês por estar conosco, pela sua participação, aos que estão no templo, aos que estão em casa. Que Deus abençoe. Se Deus falou ao seu coração, você fez um compromisso com Jesus, nos informe, entre em contato conosco, manda uma mensagem, diga: eu escolho Jesus, eu escolhi seguir Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero ser transformado, e nós queremos lhe ajudar, e podemos lhe ajudar a viver e a trilhar esse caminho, o caminho da vida eterna, o caminho da satisfação em Deus, por meio de Cristo Jesus. Entre em contato conosco. Queremos mais uma vez reforçar, essa semana nós teremos culto, os encontros dos PGs, lembrando os irmãos que são sócios da Associação Batista Johnston. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, teremos a assembleia de eleição da diretoria e prestação de conta, assembleia anual. Então não perca, você que é sócio. Se você deseja associar-se à Associação Batista Johnston, também tem oportunidade naquele dia, amanhã, entrando, nós vamos compartilhar o link de acesso à sala de reunião, vai ser online, através do Google Meet. Você pode entrar e pode pedir a sua filiação, e aí depois precisa preencher a ficha de cadastro, e aí você será aceito como membro, como sócio da Associação Batista Johnston. E você que é sócio, não perca essa oportunidade de prestação de conta. É um dos compromissos, nossas obrigações, responsabilidade nossa, participar das assembleias. Então a assembleia anual, é uma assembleia anual, é esta assembleia. Aguardo a todos vocês, e aí os encontros dos PGs durante a semana, não deixe de participar. Há uma dedicação, exige de nós um esforço, uma dedicação, trilhar no caminho da verdade, Jesus. E aí na quinta-feira estaremos juntos às 19 horas, celebrando ao Senhor de forma online. E no domingo estaremos celebrando ao nosso Deus, às 9 horas da manhã. Você deve entrar em contato com o João Marco,
e agendar a sua participação no culto da manhã às 9 horas da manhã, ou à noite, 7 da noite, nós estaremos celebrando ao Senhor. Lembrando que no próximo domingo a gente vai flexibilizar um pouco mais, nós já estamos em novembro, o próximo domingo já é novembro, e aí pela manhã nós teremos a classe de juniores funcionando. Sueli e Lara já estarão funcionando, então nós teremos o culto para toda a igreja, e a Lara e a Sueli poderão participar da transmissão à noite, porque pela manhã nós teremos a classe de juniores funcionando aqui na área aberta do templo, na área social da igreja. Então a gente já vai voltar agora em novembro com a classe de juniores. Então todos os juniores já devem se preparar para vir, seguindo o protocolo, distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, trazer a sua própria água, sua garrafinha de água, porque nós não teremos acesso ao bebedouro da igreja, tá bom? Para termos essa garantia de segurança. E então, a partir do próximo domingo, a classe de juniores volta a funcionar. E aí assim a gente vai trabalhando, estruturando para os próximos departamentos também começarem a funcionar. Tá certo? Então essas informações que nós tínhamos para repassar, você tem até o término desse culto, entre em contato com o tesoureiro logo após o culto, para dizer, manda uma mensagem para dizer, essa é a minha oferta para missões, me comprometo de até dia tal estar contribuindo, para que nós possamos, ainda hoje, totalizar a nossa oferta de missões nacionais. Está encerrando então a campanha de missões nacionais hoje, então não deixe de ir participar de missões. E hoje é um privilégio, abençoe semana para o louvor de Deus.